Vamos iniciar a nossa aula. Hoje o nosso conteúdo é sobre uma norma importantíssima para concursos, para o exame de suficiência. O conteúdo que nós vamos ver é o conteúdo da NBC TI 01. É uma norma brasileira que aborda conceitos técnicos sobre a perícia contábil. E essa aula de hoje é a primeira parte, porque a norma ela aborda vários outros conteúdos que não daria para a gente tratar todos no mesmo dia. Mas aí a gente vai tratar uma parte desses conteúdos hoje, a outra parte a gente vai abordar semana que vem. Tranquilo? Então vamos começar o estudo sobre a NBC TI 01. Vamos lá. Vamos abordar esses conceitos que são fundamentais para que a gente possa compreender a norma. O primeiro lugar, o que é que está na norma? Qual o conceito de perícia contábil? Conforme a norma, e nós já abordamos aqui em sala de aula, a perícia contábil é um conjunto de procedimentos técnicos científicos. E qual o objetivo desses procedimentos? Conforme a norma, levar à instância decisória, né, que é o juízo, tá, elementos de prova para subsidiar ou a solução de um litígio, ou mesmo a constatação de um fato. Ok? Através de quê? Através de um laudo pericial ou um parecer pericial. E esse parecer ou laudo pericial, segundo a norma, ele deve estar de acordo com todas as leis, né? Todas as normas, tanto as normas jurídicas como as normas de contabilidade, as normas de ética profissional e tudo mais que for pertinente. É esse o conceito normativo. E a NBC TP 01? Especificamente falando da norma brasileira de contabilidade técnica para a perícia, essa é uma norma que ela vai estabelecer esses procedimentos técnicos. Enquanto que a NBC PP, né, que é aquela que fala de comportamento do perito, comportamento do contador na qualidade do perito, a NBC TP, ela vai falar de procedimentos técnicos. É uma norma técnica que aborda exatamente o que ela diz, né? Regras de procedimentos técnicos científicos. E esses procedimentos, eles deverão ser observados pelo perito no âmbito da perícia. Mesmo que a perícia, ela, não sendo uma perícia judicial, sendo também uma perícia extrajudicial, o perito vai ter que seguir as normas descritas, as regras descritas nessa norma. Ok? O que é o laudo pericial? A norma, ela aborda um conceito, logo no início a norma ela aborda o conceito de laudo pericial e parecer pericial, tá? Ela não explica muito bem, mas nós já entendemos, nós já falamos isso aqui na sala de aula, que o laudo pericial e também o parecer, eles são peças técnicas, né? São peças técnicas que são, respectivamente, elaboradas pelo perito e pelo assistente técnico. E ela tem, conforme a norma, ela tem um limite. E o limite de abordagem tanto do parecer como do laudo é o objeto da perícia, que ela é deferida ou contratada. Deferida, se for no caso uma perícia judicial, ou contratada, se for considerada uma perícia extrajudicial. A quem compete a perícia? A norma ela é muito clara que a perícia contábil ela é de competência exclusiva de contador e que esse contador tem que estar em situação regular perante o Conselho, né, o Conselho Regional de Contabilidade da sua jurisdição. Essa é a condição, né, imposta pela norma. É importante a gente lembrar que a própria norma, a NBC-TP 01, ela diferencia em dois grupos de perícia. O primeiro grupo de perícia é que a norma chama de perícia judicial, tá? A perícia judicial é aquela perícia que é requerida por um juiz de direito e ela está sob a jurisdição da justiça, tá? Diferentemente
de outra espécie de perícia, que é a perícia extrajudicial. E a própria norma, ela diferencia, ela especifica 3 espécies de perícia extrajudicial. Quais sejam? A perícia arbitral, que nós já tratamos em linhas gerais aqui em sala de aula, que essa perícia arbitral, ela é uma perícia que ela é desenvolvida de acordo com a lei da arbitragem, né? Uma lei jurídica que trata sobre a arbitragem. Ela não vai estar submetida ao âmbito judicial, tá? Exceto algumas circunstâncias. E essa perícia arbitral, ela foi aprovada pela Lei 9.307 de 96. E nós vamos posteriormente estudar a lei, né? A lei da arbitragem e a perícia arbitral. Outra espécie de perícia considerada extrajudicial é a chamada perícia voluntária. E o que seria caracterizado aí como perícia voluntária? A perícia voluntária, conforme a própria norma, é uma perícia que ela é contratada voluntariamente por interessados. Tendo 2 partes interessadas em responder algumas questões que estejam relacionadas à perícia, podem, né, por concordância, contratar um perito, né, e, nesse caso, é o que se chama, o que a norma chama de perícia voluntária. E temos também uma outra espécie, a última espécie de perícia extrajudicial, que é a perícia estatal. E o que seria perícia estatal? É aquela que ela é desenvolvida sobre órgão de Estado, ou seja, dentro de um órgão de Estado. É uma perícia realizada por um Ministério Público, é uma perícia realizada dentro de uma CPI, né? Dentro do Legislativo, dentro de uma Câmara Federal, estadual ou mesmo municipal. E essa perícia estatal, ela é aquela perícia que nós já falamos aqui, que ela também pode ser desenvolvida na área policial, né? A Polícia Federal, por exemplo, ela desenvolve essa perícia e ela é chamada pela norma de perícia estatal. Ok? Existem, dentro da NBC TP01, existem informações importantes quanto aos procedimentos. Porque da mesma forma da auditoria, a perícia contábil ela tem a fase de planejamento, a fase de execução da perícia e a fase, né, escrita, que é a fase final da perícia, que é a elaboração do laudo ou do parecer pericial. Ok? E essa etapa da execução, que é realizada, que é chamada pela doutrina de trabalho de campo, essa etapa ela envolve uma série de procedimentos técnicos. E a norma ela explica, assim como existem procedimentos na auditoria, lá na a norma pericial apresenta uma série de procedimentos. E são ao todo 7 procedimentos, que a norma explica cada um deles. Nós vamos falar em linhas gerais, abordar o conceito que está na norma, e também nós vamos dar exemplos de cada um desses procedimentos. O primeiro procedimento que a norma destaca é o procedimento do exame. O que seria exame? Exame é a análise de livros, registros, conforme a norma, de transações e de documentos, tá? Em que momento o perito ele realiza exame? Em primeiro lugar, é importante, toda vez que o perito ele tiver que analisar documentos, ele tiver que observar, extrair informações desses documentos, nesse momento está sendo realizado um teste, está sendo realizado um procedimento pericial, que é chamado de exame. E isso acontece também quando ele realiza, por exemplo, uma conciliação bancária. Ele está realizando um exame, tá? Outro procedimento que a norma qualifica é o procedimento da vistoria. Para a gente entender bem a vistoria, a gente tem que sempre associar, conforme a norma, a diligência, tá? Diligência que objetiva a verificação e a constatação de situação, coisa ou fato, de forma circunstancial. Trata-se de um procedimento de inspeção.
Então, a própria norma, ela ajuda a gente a compreender essa vistoria como sendo uma diligência, tá? E ela trata também como uma inspeção. Aqui a doutrina chama inspeção in loco, né? A verificação em loco. Mas como a maioria das questões de prova, elas vão abordar o conceito normativo, então a gente deve fazer uma associação de vistoria à diligência, tá? E um exemplo muito claro de diligência é aquela realizada pelo perito quando da verificação de algum controle dentro do estoque. Quando ele vai ao estoque da entidade periciada e verifica alguns procedimentos. Então, observe que ele tem que se deslocar, né? Normalmente ele vai se deslocar ao setor, e esse setor pode estar próximo ou pode estar distante, de acordo com o planejamento, né? Essa diligência ela pode ser uma diligência curta ou pode ser uma diligência longa. Outro procedimento é a indagação. Eu creio que quem estudou auditoria lembra muito bem desse procedimento. E o que seria o procedimento da indagação? Conforme a norma, a indagação é a busca de informações pelo perito, mediante entrevista com conhecedores do objeto ou de fato relacionado à perícia. Quem estudou auditoria sabe muito bem que dentro dos procedimentos de auditoria constam exatamente a indagação, que é a entrevista. No momento em que o perito ele chega para aquela entidade que está sofrendo a perícia e ele faz perguntas, né? Pode ser de forma bem informal, né? Verbal, ou pode ser através de um questionário, tá? Então, essa indagação é o procedimento da entrevista. E o quarto item, né? Quarto procedimento, é chamado de avaliação. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque tem alguns procedimentos que têm, vamos dizer assim, são termos bem parecidos. No caso da avaliação, conforme a norma, é o ato de estabelecer valor. Então, quando o perito ele estabelece valor sobre coisas, sobre bens, direitos, obrigações, despesas e receitas, ele está estabelecendo aí, ele está avaliando, ele está estabelecendo, ele está aplicando um procedimento. E o exemplo disso é quando o perito ele vai avaliar algum bem, um veículo, ele vai avaliar um imóvel, né? Então, no momento em que ele faz esse tipo de avaliação, ele está estabelecendo o valor, ele está aplicando o procedimento da avaliação. Passando para os demais procedimentos, temos ainda a investigação. O que seria a investigação para a perícia? Conforme a norma, a investigação é uma pesquisa, o próprio nome diz. E essa pesquisa, ela busca trazer ao laudo algo, vamos dizer assim, para trazer ao laudo pericial contábil ou parecer técnico contábil, o que está oculto por quaisquer circunstâncias. Trazer o que está oculto é a informação que ela não está, vamos dizer assim, clara, ela não está precisa. Um exemplo que nós podemos dar é quando o perito ele vai buscar alguma informação que ele não tem, né? E muitas vezes essa informação ela foi formulada, ela foi solicitada como questão na perícia. Então a gente compreende como toda aquela informação que o perito não tem, que ela está oculta, que ele vai ainda buscar, ele vai fazer isso através do procedimento de investigação. Ele vai pesquisar, ele vai encontrar aquela informação. Temos ainda o arbitramento, então muito cuidado nesse procedimento chamado de arbitramento, porque ele tem um pouco de semelhança com aquele procedimento da tela anterior, que nós vimos, o de avaliação. Que no arbitramento, conforme a norma, é o momento em que há determinação de valor ou a solução de controvérsia por critério técnico-científico. Nós vimos lá, vamos voltar, né, para a gente estabelecer bem essa diferença, voltando lá no slide anterior, o procedimento de avaliação, ele estabelece um valor sobre uma coisa, sobre bens, direitos, obrigações, receitas ou despesas.
mas no arbitramento ele vai determinar valor ou solução de controvérsia utilizando algum critério técnico científico. Um exemplo que eu poderia dar para vocês é, por exemplo, um exemplo bem interessante é quando há uma perícia relacionada a consumo de frota de veículo, e que o perito ele vai analisar, ele vai utilizar um critério técnico para definir qual seria um consumo médio daquela frota de veículo. Então, é um exemplo em processos licitatórios, que há veículos que são locados a entidades públicas, e aquele veículo ele tem uma média, vamos dizer assim, de consumo, de acordo com o quê? Com o percurso que ele faz. Então, toda vez que o perito ele vai aplicar um critério técnico, olha, ele vai observar um percurso médio que aquele veículo faz, ele vai estabelecer a média de consumo daquele veículo e, consequentemente, ele vai arbitrar um consumo de combustível por mês, ou por semana, ou por dia. Então, no momento que ele faz isso, ele está arbitrando. Mas observe que arbitramento, ele não é realizado de forma aleatória. Ele é realizado com base, né, técnico-científica. Ele utiliza uma base, né, técnico-científica para fundamentar aquele procedimento que é o arbitramento. Ficou claro? E o último, né, o último procedimento citado pela norma é a certificação. Esse é bem simples da gente entender. Na certificação é o ato de atestar a informação trazida ao laudo pelo perito contador, conferindo-lhe caráter de autenticidade pela fé pública atribuída a esse profissional. Então, certificar é atestar. Atestar a veracidade. Ele vai observar se um determinado documento ele é verdadeiro, ele é autêntico, né? E ele vai atestar aquela autenticidade. Quando ele faz isso, ele está aplicando o procedimento de certificação. Ok? Ah, professor, mas assim fica difícil, né? De a gente assimilar só com essa base teórica. Então, a gente vai responder algumas questões. Vamos ver como é que as provas, né, abordam esse conteúdo. Eu trouxe aqui algumas questões. Vamos dar uma olhada, tá? A primeira questão, ela caiu no exame de suficiência, e ela diz assim: de acordo com a NBC TP 01, perícia contábil, os procedimentos de perícia contábil visam fundamentar as conclusões que serão levadas ao laudo pericial ou parecer pericial contábil e abrangem, total ou parcialmente, segundo a natureza e a complexidade da matéria, exame, vistoria, indagação, investigação, arbitramento, mensuração, avaliação e certificação, conforme nós vimos. Relacione procedimentos de perícia contábil na primeira coluna com a respectiva descrição na segunda coluna. E, em seguida, assinale a opção correta. Então, nós temos 4 procedimentos nessa questão e 4 lacunas. Então, vamos testar aí nossos conhecimentos. Eu quero perguntar para vocês, tá? Então, vamos lá. A primeira lacuna, a primeira lacuna trata do ato de atestar. Observem bem. Ato de atestar a informação trazida ao laudo pericial contábil pelo perito contador, conferindo-lhe caráter de autenticidade pela fé pública atribuída a este profissional. Que procedimento é esse? Qual desses 4 procedimentos? É exame? É vistoria? É arbitramento ou é certificação? Certificação. Ok. Então, essa primeira lacuna nós respondemos com o número 4, certificação. A segunda lacuna diz: determinação de valores ou a solução de controvérsia por critério técnico-científico. Nós fizemos bem essa diferenciação, né? O que é determinação de valores por critério técnico-científico, né, para a solução de controvérsia. Isso significa o quê? Qual o procedimento?
arbitramento. Muito bem. É o número 3. Então, a gente preenche mais uma lacuna aí com o 3. A penúltima lacuna fala de análise de livros, registros das transações e documentos. Como o próprio nome diz, né? Análise de livros, registros das transações e documentos. Ele está se referindo ao procedimento do exame, exatamente. E o último procedimento fala sobre, a última lacuna fala sobre diligência, que objetiva a verificação e a constatação de situação, coisa ou fato de forma circunstancial. Nesse caso, está se referindo a vistoria. Perfeito. Então, completa a lacuna e nós temos aí a questão de número 1 com a resposta letra B de bola. Ok? Fácil, né? É muito fácil quando a gente estabelece aí, quando a gente compreende bem cada um dos procedimentos. Vamos para a questão de número 2. A questão de número 2 caiu num concurso para a área fiscal, né? Você vê que essa questão, por exemplo, caiu num concurso na área fiscal. A vistoria existem 4 lacunas, que ele vai perguntar o que é vistoria, nós temos aqui, e logo em seguida ele vai perguntar, na segunda lacuna, provavelmente um outro procedimento, tá? Então nós temos aqui as alternativas: visita, retificação, arbitramento e aleatório. Na letra B, indagação, verificação, orçamento e jurídico. E as lacunas da letra C, diligência, verificação, arbitramento e técnico. A letra D fala de investigação, confirmação, orçamento e específico. E a letra E, avaliação, confirmação, arbitramento e imparcial. Qual que vocês acham que combina com essa primeira lacuna? A vistoria é o quê? O que é a vistoria? É uma diligência. Nós já vimos em telas anteriores que a vistoria é uma diligência, né? A vistoria pode ser entendida como visita, a norma não diz isso, né? E nós aprendemos que as bancas, elas normalmente, elas reproduzem conceitos da norma. Então a gente chega à conclusão de que essa primeira lacuna poderia ser preenchida por diligência. Mas vamos continuar. A vistoria é a diligência que objetiva a verificação e a constatação? Sim ou não? Sim, né? De forma circunstancial, sim ou não? Sim. Então, vamos lá. Então, diligência, verificação. Então, continuando na segunda frase, diz que o arbitramento é a determinação de valor baseado por critério técnico, está correto? Correto, não é isso? Conforme a norma. Então, essa questão ficou muito fácil, né? Porque nós já conhecemos os procedimentos. Portanto, nós temos questão número 2, letra C de casa. Vamos para mais uma questão de número 3. E essa também caiu no exame de suficiência. De acordo com a NBC TP01, o planejamento, essa já vai falar da etapa do planejamento, deve ser elaborado com base nos quesitos e ou no objeto da perícia. Em relação aos objetivos do planejamento da perícia, julgue os itens abaixo como verdadeiro ou falso. Em seguida, assinale a opção correta. Nós não falamos de planejamento, mas essa parte de planejamento abordada pela norma é uma parte bem pequena. Então, vamos verificar os próprios conteúdos, né, atribuídos aqui na questão. Vamos lá. A primeira lacuna diz: conhecer o objeto da perícia a fim de permitir a adoção de procedimentos que conduzam à revelação da verdade, a qual subsidiará o juízo, o árbitro ou o interessado a tomar decisão a respeito da lide. Embora a gente não tenha lido a norma, especificamente essa parte de planejamento, mas essa questão ela é muito intuitiva. Então, nós podemos julgar se essa primeira lacuna se ela é verdadeira ou falsa. Qual seria a resposta? Verdadeira, não é verdade? Verdadeira.
conhecer o objeto da perícia, assim de permitir a adoção de procedimentos que conduzam à revelação da verdade. A preocupação do perito, logo na fase do planejamento, é conhecer o objeto da perícia, para que ele possa, vamos dizer assim, definir as etapas periciais e focalizando, finalizando a verdade, a qual subsidiará o juízo. Porque, pelo próprio conceito de perícia, o perito ele vai, através da resposta aos quesitos formulados, atender à expectativa do juízo para subsidiar a sua decisão. Tá? A segunda lacuna diz: definir a natureza, a oportunidade e a extensão dos procedimentos a serem realizados em consonância com o objeto da perícia, os termos constantes da nomeação, dos quesitos ou da proposta de honorários oferecida ao perito. É muito interessante esse item, porque ele está muito parecido com o planejamento lá da auditoria, da norma de auditoria. Porque lá na norma de auditoria, quando nós estudamos auditoria, nós ouvimos muito falar de natureza, oportunidade e extensão. E lá na auditoria falava natureza, oportunidade, extensão de procedimentos. Aqui é bem parecido, ele diz natureza, oportunidade, extensão dos exames que serão realizados. Então, essa lacuna está perfeita, conforme a norma pericial, ela também é verdadeira. A terceira lacuna, ela diz estabelecer condições para que o trabalho seja cumprido no prazo estabelecido. Vocês acham que é importante o prazo pericial? Muito importante. Principalmente para fins de verificação, quantificação dos honorários, que o perito está muito preocupado em verificar qual é o prazo da realização da perícia, porque, conforme a norma, isso vai influenciar também no estabelecimento de honorários. Mas não é só essa preocupação. No caso de uma perícia judicial, o prazo ele tem que ser cumprido de acordo com aquilo que foi estabelecido dentro do processo, ok? Então também estaria correto. A próxima lacuna fala de identificar a legislação aplicável ao objeto da perícia. Assim como na norma de auditoria, estabelecer, ou seja, identificar a legislação aplicável também é importante. E é muito importante. Portanto, temos mais uma lacuna preenchida como verdadeira. E a última fala sobre identificar fatos que possam vir a ser importantes para a solução da demanda, de forma que não passem despercebidos ou não recebam a atenção necessária. E esse procedimento, esse item, ele está descrito lá no planejamento, também está descrito no planejamento da perícia. E mesmo que a gente tivesse dúvida, se ele é verdadeiro ou falso, pelas lacunas anteriores, não teria outra alternativa senão verdadeiro. Portanto, nós temos aí a questão de número 3, verdadeira, letra A. A questão número 4 diz: relacione os elementos de uma perícia contábil de acordo com a NBC TP 01, perícia contábil, com os respectivos procedimentos e, em seguida, assinale a opção correta. Nessa questão, existem 5 procedimentos. Ele colocou aqui planejamento, termo de diligência. Na realidade, ele mesclou, Ele colocou lá procedimentos com outros conceitos, como, por exemplo, aqui o conceito de termo de diligência, que o termo de diligência não é um procedimento em si, Temos aqui laudo e parecer pericial contábil, temos forma circunstanciada, síntese do objeto, Então, ele está tratando nessa questão, não necessariamente de procedimentos, mas de conceitos que a própria norma trouxe. E a norma, ela é muito conceitual, ela traz bastante conceito. Alguns nós já tratamos no slide, outros não. Então, vamos lá. O que poderíamos preencher nessa primeira lacuna? O que seria considerado um relato sucinto, de forma que resulte em uma leitura compreensiva dos fatos relatados ou na transcrição
resumida dos fatos da lide sobre as questões básicas que resultam na nomeação ou na constatação do perito. Que poderíamos preencher essa lacuna? Qual seria? Planejamento, termo de diligência, laudo ou parecer pericial contábil, forma circunstanciada ou síntese do objeto da perícia? Síntese, muito bem. Síntese do objeto da perícia. Observe que o próprio termo, né, já ajuda. Relato sucinto. Então já faz com que a gente associe a síntese. E a norma é uma norma bastante intuitiva. Dá para a gente compreender preencher algumas lacunas utilizando a lógica, né? A segunda lacuna, nós temos aqui redação pormenorizada, minuciosa, efetuada com cautela e detalhamento em relação aos procedimentos e aos resultados do laudo pericial contábil e o parecer pericial contábil. O que é isso? Nós podíamos preencher essa lacuna com que número? Planejamento, termo de diligência, laudo ou parecer ou forma circunstanciada? 4, não é verdade? Forma circunstanciada. Porque ele está falando aqui de redação pormenorizada, minuciosa, que também dá a entender que ele está falando aqui, que ele não está se referindo a laudo, ele não está se referindo a termo de diligência ou planejamento. Então, por eliminação, daria para a gente responder. Então, nós temos aqui a segunda lacuna preenchida com o número 4, forma circunstanciada. Na terceira lacuna, etapa do trabalho pericial que antecede as diligências, pesquisas, cálculos ou resposta aos quesitos, na qual o perito estabelece os procedimentos gerais dos exames a serem executados no âmbito judicial ou extrajudicial. Fica simples, né? Agora que a gente já preencheu os 2 primeiros números, fica fácil a gente preencher os demais. Aqui ele está se reportando nessa terceira lacuna, etapa do trabalho que antecede as diligências. Ele está se referindo à etapa do planejamento, ok? E a quarta lacuna, documentos escritos nos quais os peritos devem registrar de forma abrangente o conteúdo da perícia e particularizar os aspectos e as minudências que envolvam o seu objeto e as buscas de elementos de prova necessário para a conclusão do trabalho. Esse seria, o documento escrito seria o laudo ou parecer pericial, né? E a última lacuna, ela é preenchida como instrumento por meio do qual o perito solicita documento. Ele vai solicitar documento, ele vai solicitar qualquer coisa, dados, bem como qualquer informação necessária à elaboração do laudo ou do parecer, através de termo de diligência. Portanto, nós temos aí a questão de número 4, letra B. Bom, pessoal, era isso, né? A nossa primeira parte da NBCTI 01 é somente essa que nós vamos abordar hoje, tá? Obrigado.